Boa noite, meus queridos irmãos, boa noite, queridos amigos. São todos bem-vindos à nossa terceira noite de conferência, aniversário de 31 anos da Igreja Batista Bíblica Monte de Sião, aqui em Simões Filho, Bahia. E nesse instante convido a todos, por favor, se colocarem em pé e nós vamos orar ao nosso Deus, pedindo a sua direção para o culto desta noite. Oremos, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por todas as bênçãos e pedimos, ó Deus, que o Senhor fale grandemente aos nossos corações, que neste culto somente o nome do Senhor seja engrandecido. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. O tema da nossa conferência, como todos já sabem, é a Igreja Operante. E a nossa divisa se encontra no livro de Primeira Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, o verso 58, que nos diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém. Com alegria em nossos corações e em gratidão, em louvor ao nosso Deus, cantaremos o hino 419. Convido o irmão Mateus com o irmão Lucas para com os irmãos cantarem este hino. Amém. Mãos ao trabalho, crentes. Vamos nesse instante, meus irmãos, fazer a leitura bíblica em Filipenses capítulo 4, versos 1 a 9. Eu te peço, por favor, se colocar em pé mais uma vez, logo depois da leitura. Ainda permaneça em pé porque ouviremos uma oração e depois os irmãos e amigos podem se assentar. Filipenses 4, do 1 ao 9. Se você tem uma Bíblia em casa, por favor, abra a sua Bíblia e vamos ler. Diz assim a palavra de Deus: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças.
E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém. Nesse instante, estaremos orando ao Senhor pelas congregações, filhas desta igreja. Irmão Mateus estará orando e logo após a oração os irmãos podem se assentar. Assim oremos. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado pela bênção da salvação na pessoa de Jesus Cristo e também muito obrigado, meu Pai, porque nós podemos ver a cada dia que o Senhor tem nos abençoado grandemente. Neste momento, meu Senhor Jesus, venho te suplicar humildemente por todas as congregações aqui da Igreja Batista Bíblica Monte de Sião, que o Senhor possa assim estar as abençoando e dando-lhes força cada dia mais para perseverar assim, espalhando a Tua palavra no local onde elas estão. Muito obrigado pela existência de cada uma delas, que isto é fruto de missões que tão somente parte do Senhor, meu Pai. Muito obrigado porque o Senhor até hoje tem cuidado de cada uma delas e as abençoa grandemente para que elas venham cada dia mais crescer e prosperar, tão somente na Tua graça e no Teu poder, meu Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós e através de nós. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse instante, meus irmãos, estaremos ouvindo um louvor especial ao nosso Deus, cantado pela Mocidade Emanuel. Ouça sua voz na quietude, nos chamando a andar em sua luz. Ouça a criação nos mostrando o que sua glória produz. Ouça sua sabedoria, as verdades que ele escreveu. Prove a
Amém. Que o nosso Deus continue abençoando a Mocidade Emanuel. E vamos continuar ouvindo a voz de Deus através da sua palavra. Meus irmãos, nesse instante nós estaremos louvando ao nosso Deus com o hino 487. O título desse hino diz: Precioso é Jesus. Eu convido os irmãos Lucas e Mateus mais uma vez para cantar com os irmãos. E deixa eu te lembrar, irmão, irmã, você, o senhor, a senhora não está assistindo o culto tão somente, está cultuando também, tá bom? Então cante os hinos, leia os textos, adore a Deus. Os irmãos estão com oportunidade. Amém. Precioso é o Senhor Jesus para mim, para todos nós. Nós vamos, nesse instante, ouvir algumas mensagens de irmãos parabenizando a nossa igreja. Vamos ouvir. Boa tarde, queridos irmãos da Igreja Batista Bíblica Monte Sião. Eu sou o missionário Francisco, aqui na cidade de Quinjingue, Bahia, do Templo Batista Bíblico Monte Sião. Venho, através dessas poucas palavras, parabenizar a amada igreja pelos seus 31 anos servindo ao Senhor e levando a mensagem de salvação àqueles que necessitam. Então, a congregação aqui em Quinjingue parabeniza por esses 31 anos. Que Deus continue fortalecendo os amados irmãos, dando sabedoria e levando a mensagem de salvação aonde necessita. Parabéns, que Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Boa noite. Estamos aqui para gravar este vídeo, para dar os parabéns pela igreja, pelos seus 31 anos.
Deus abençoe os irmãos, cada um que tem nos ajudado esses anos. E haverá outras oportunidades que a gente possa estar aí juntos. Infelizmente, esse ano não vai dar por conta da pandemia. Mas quem sabe o ano que vem, né? E nós agradecemos pela ajuda dos irmãos aí, pelas orações. Que Deus continue abençoando cada um. Um grande abraço. Feliz aniversário para a igreja. Feliz 31 anos. Que Deus abençoe vocês sempre. Beijo. Amém. Duda? Não? Dá tchau então, todo mundo. Não. Tchau. Feliz aniversário. Boa noite, eu sou Tainara e sou daqui da igreja Templo Batista Bíblico Monte Sião, aqui em Quijingue, e estou aqui neste momento para parabenizar a igreja Templo Batista Bíblico Monte Sião e Simões Filho e agradecer a Deus pelos 31 anos de aniversário servido ao Senhor. Minha vida entrego a ti, meu Senhor, meu Rei, pra seguir-te até o fim, perto ou longe irei. Eis-me aqui, Senhor, manda-me. Eis-me aqui, Senhor, manda-me. Quero sempre a te servir. Eis-me aqui, Senhor, manda-me. Eu desejo obedecer, meu fiel mentor. Nada posso eu temer, junto ao meu Senhor. Eis-me aqui, Senhor, manda-me. Eis-me aqui, Senhor, manda-me. Amém. Muito obrigado aos irmãos de Quijingue por também dar os parabéns à nossa igreja. Nós somos felizes, louvamos a Deus por ter os irmãos como nossos irmãos também. Nós vamos nesse instante cantar a música de parabéns para a igreja, graças pelo aniversário. E mais uma vez, convidamos os nossos irmãos Lucas e Mateus e juntos, irmãos queridos, vamos cantar em louvor a Deus. Mano, paz de vida, guardou-vos o Senhor e deu-vos fiel guarida.
Amém. Graças a Deus pela nossa igreja. Graças a Deus por todas as igrejas do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Nós ouviremos um louvor em especial ao nosso Deus, cantado pela nossa querida irmã Rebeca, da Igreja Batista Bíblica Salém. A irmã Rebeca tem a oportunidade desse instante. Boa noite, irmãos. Boa noite, amigos. É uma honra estar participando com os irmãos de mais uma conferência de aniversário e agradecemos a Deus pela vida dessa igreja, pela vida do pastor e da sua família. Que Deus continue os abençoando. Nestes dias cheios de confusão, nessas noites de tristeza e dor, quando toda a nação em angústia está, gemendo sem ver solução, desde os dias de Adão ouço hinos, trazendo esperança ao aflito. Seu clamor Deus ouviu e o resgate por Jesus pago foi ser feliz. Oh, ser então feliz, feliz. Cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser então feliz, feliz. Lá na prisão o ruído surge, tu já ouviste outra vez, mas agora tua cela se abre e Jesus esperando está. E apesar de te ver abatido e teus olhos mostrarem temor, vem Jesus com ternura e te abraça e diz com amor, ser feliz. Oh, ser então feliz, feliz. Cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser então feliz, feliz. Tu deves ser como um farol na tormenta, a brilhar como uma luz de esperança, um abrigo aos desesperados que da morte em fuga estão. Problemas sempre encontrarás para resolver, a vitória nem tanto terás. Não há enfermidade ou luta que te possa de Deus afastar. Ó, ser então feliz, feliz. Cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser então feliz, feliz. Ó, ser então feliz, feliz. Cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser então feliz, feliz.
feliz. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Que Deus continue abençoando a irmã Rebeca, a Igreja Salém. Obrigado, irmã Rebeca, pela sua participação no culto ao nosso Deus nesta noite. Meus irmãos, queria só lembrar, e amigos também, que amanhã, com a permissão do nosso Deus, continua a nossa conferência com a nossa escola bíblica dominical. Às 9 horas, mais ou menos 5 para as 9, nós vamos disponibilizar, se Deus permitir, o link da nossa escola bíblica, tá bom? Então, às 9, a escola bíblica, e à noite, às 18h30, último culto desta conferência, em gratidão, em louvor ao nosso Deus. Você é nosso convidado especial e os irmãos, os nossos convocados. Agora, os irmãos que já são membros ou congregados nas suas igrejas, por favor, priorize o trabalho da sua igreja, tá bom? Terminando, dando tempo, você pode depois também acompanhar, vai ficar disponível no canal da igreja a programação da nossa escola bíblica e do culto à noite também, caso os irmãos queiram posteriormente. Nesse instante, nós estaremos cantando o hino de número 194 do nosso cantor cristão. 194, convido o nosso irmão Mateus para juntos nós, com os irmãos, cantarmos este hino. O tema deste hino é Mensagem Celeste. A mensagem vem de Deus, que Jesus é o Salvador. Vamos louvar ao nosso Deus. A mensagem vem de Deus, que Jesus é Salvador. Ó, clamai, vós filhos seus, é Jesus o Salvador. Proclamai com grande ardor que Deus ama o pecador, que seu Filho ao mundo deu para ser o Salvador. Ó, vós povos, eis o dom, é Jesus o Salvador. O seu sangue dá perdão, é Jesus o Salvador. Ilhas todas exultai, seu amor considerai, e vós anjos proclamai, que Jesus é Salvador. Ó, vós santos, já bradai, é Jesus o Salvador. Vós nações, ó, jubilai, é Jesus o Salvador. Salvação de graça dá, hoje a todo pecador. Glória, glória a Deus Jeová, pois Jesus é Salvador. Amém. Amém. A você que nos visita nessa noite e também nas noites passadas na nossa conferência, a você que ainda não tomou decisão, a você que ainda não confessou Cristo como Salvador, a mensagem é essa: Jesus Cristo é o Salvador. Ele te ama e quer salvar a sua vida. Depende tão somente da sua decisão. Nós ouviremos em louvor a Deus, nesse instante, um quarteto. Morri na cruz por ti, e morri pra te livrar. Meu sangue se verti, e posso te salvar. Morri, morri.
Amém, louvado seja o nosso Deus por Jesus Cristo ter morrido para a nossa salvação. E o que nós temos feito, o que a igreja tem feito por amor a Jesus. Amados irmãos e amigos queridos, nesse instante nós ouviremos a mensagem da palavra de Deus ser pregada pelo pastor Ebenezer Rodrigues. E nesse instante, por favor, mantenha o silêncio, pegue um caderno se você é daqueles que anota a mensagem, preste atenção naquilo que Deus vai falar ao seu coração, como eu também vou prestar atenção. E vamos refletir, vamos tomar decisões durante a mensagem que venham glorificar o nome do Senhor. Pastor Ebenezer tem a palavra. Olá, meus irmãos. Estamos nós aqui juntos mais uma vez. Terceiro dia de conferência. Uma igreja operante, uma igreja operosa, uma igreja frutífera. E eu quero, nessa terceira oportunidade, refletir com você sobre a igreja dos nossos sonhos. Porque quando a gente pensa em igreja, cada um de nós tem na mente, no coração, um ideal de igreja. Eu acho que a igreja deveria ser dessa forma. Eu acho que ela deveria funcionar de determinada maneira. Então, todos nós temos uma maneira de enxergar no coração e de projetar o tipo de igreja que nós gostaríamos de ter. Na verdade, igreja não é um lugar para ir, mas igreja é um lugar para ser. Nós somos igreja. E é importante nós olharmos para a palavra de Deus quando pensamos na igreja dos nossos sonhos, quando projetamos um tipo de igreja que queremos, que nós olhemos para a palavra de Deus e encontremos nela a direção para sermos a igreja dos sonhos de Deus, sermos a igreja que Deus quer, como eu já falei, a igreja que Deus quer ver no mundo. A igreja que Deus idealizou, a igreja por quem o seu Filho Jesus, o nosso amado Salvador, se deu. Então, para refletirmos sobre isso, eu quero ler 3 versículos do livro do profeta Isaías, no capítulo 54. Isaías, capítulo 54. E eu vou ler dos versos de 1 a 3. E a palavra de Deus assim nos diz: Canta alegremente, ó estéreo, que não deste à luz. Rompe em cântico e exclama com alegria, tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda, e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra e que ela seja a palavra tua nos corações. Dá-me graça para transmitir o teu recado e graça aos meus irmãos para recebê-lo. É o que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Vamos pensar então sobre a igreja dos nossos sonhos? Ou a igreja dos sonhos de Deus? Vamos pensar nisso? Quando eu falo de sonho, eu sempre me lembro de uma frase que diz que quem para de sonhar, para de viver. Ou seja, o nosso coração tem que estar sempre cheio de grandes sonhos. E quando pensamos na igreja de Jesus, podemos afirmar que os nossos corações devem estar sempre cheios de grandes sonhos para Deus. Para Deus. Bom,
quando eu penso em sonhos, eu me lembro de um célebre discurso do pastor batista e ativista dos direitos civis dos negros norte-americanos. O nome dele, Martin Luther King Jr. Esse homem discursou no Capitólio, em Washington, lá nos Estados Unidos, a sede do governo norte-americano, e uma expressão que se notabilizou e que se perpetuou após a sua morte foi a expressão que ele usou num determinado momento do discurso, quando ele diz assim, I have a dream. Ou seja, eu tenho um sonho. Então esse discurso é icônico, é um discurso que virou referência para muita gente que luta contra desigualdades ao redor do mundo. Eu vou ler um trecho desse discurso para você ter uma ideia. Olha que interessante. Ele disse assim: eu digo a você hoje, meus amigos, que embora nós enfrentemos as dificuldades de hoje e amanhã, eu ainda tenho um sonho. Eu tenho um sonho que um dia as Colinas Vermelhas da Geórgia, que é um estado até hoje racista nos Estados Unidos, que as Colinas Vermelhas da Geórgia, os filhos descendentes de escravos e os filhos dos descendentes dos donos de escravos poderão se sentar junto à mesa da fraternidade. Eu tenho um sonho, prosseguiu Martin Luther King, que um dia, até mesmo o estado de Mississippi, um estado que transpira com o calor da injustiça, que transpira com o calor da opressão, esse é um outro estado até hoje, racista, infelizmente, ainda há pessoas com esse tipo de mentalidade. Luther King, falando do estado do Mississippi, disse que tinha um sonho de ver o estado do Mississippi transformado em um oásis de liberdade e justiça. E prosseguiu: eu tenho um sonho que as minhas 4 pequenas crianças vão um dia viver em uma nação onde elas não serão julgadas pela cor da sua pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. Sim, eu tenho um sonho. Sabe que o mesmo Luther King afirmou certa vez, é uma frase atribuída a ele, de que se alguém não tem uma razão pela qual morrer, é porque não tem razão alguma pela qual viver. Quem tem um sonho, quem tem uma causa, quem tem um objetivo, está vivo. Tem razão para se levantar pela manhã da cama e ir para a vida, ir para a luta. Por quê? Porque a vida não é uma vida sem sentido. A vida tem muito sentido para quem tem um objetivo, para quem tem uma causa, para quem tem um sonho. Eu, como pastor, tenho meus sonhos. Eu, como marido, como pai, como cidadão, como crente em Cristo Jesus, eu tenho sonhos. Eu tenho alvos, eu tenho metas. Isso é viver. Eu quero morrer vivendo. Eu quero morrer com esses sonhos no coração. Aqueles que eu puder realizar, realizados. E os que eu não pude, ao menos, eu sonhei, eu persegui, eu corri atrás dos meus sonhos. Esse texto que nós lemos de Isaías 54 é um chamamento para que a nação de Israel sonhe. E interessante que Deus aqui, ele trabalha, né, o coração do povo para focar em 2 direções básicas. Uma primeira direção é uma direção mais visível, é uma face visível. Ele diz no texto aqui, através de Isaías: alarga o espaço das tuas tendas.
e há uma face invisível, que o mesmo Isaías, usado por Deus, diz: firma bem as tuas estacas. É uma face oculta. É algo que as pessoas de fora não veem. Só veem que a coisa está larga, que a coisa cresceu, mas não sabe o que segura tudo aquilo, não vê. Isso significa que a nós, crentes em Jesus, a essa igreja que aniversaria, cumpre dar profundidade. Mas a Deus cumpre dar largueza. Isso é interessante. E esse texto me ensina que a igreja com a qual eu devo sonhar, que a igreja com a qual vocês devem sonhar, é uma igreja que caminha em pelo menos 3 movimentos básicos, fundamentais. Tá? E esses caminhos é por onde passam ou devem passar os sonhos dessa igreja. Eu repito, se uma pessoa ou uma igreja deixa de sonhar, deixa de viver. Cai numa rotina incessante, infrutífera e improdutiva. Então vamos lá para o primeiro movimento. Essa igreja, vocês, e aí eu vou usar o nós, vamos incluir aí, e eu tenho um grande amor por vocês. Nós devemos sonhar com uma igreja de raízes ainda mais profundas nos valores do Evangelho. O versículo 2, Isaías diz: firma bem as tuas estacas. Imagina uma tenda e que precisa que as estacas estejam muito bem fincadas, muito bem firmes, presas ao chão para sustentar toda essa estrutura. E quando nos é dito firma as tuas estacas, logo vem à mente essa ideia de profundidade. Estacas firmes significam estacas profundas na terra. É como uma árvore que subsiste à tempestade, não por causa do seu tronco opulento, não, mas é por causa das suas raízes, é daquilo que as pessoas a olho nu não veem, mas são as raízes que seguram essa árvore firme no chão a despeito das tempestades. Então a palavra para quem sonha com a igreja, com raízes ainda mais profundas nos valores do Evangelho, a palavra de cuidado é cuidado com a superficialidade. Uma igreja superficial se perde na história. Ela não tem raízes, portanto, que a mantenham firmes nesse vendaval teológico que varre o nosso mundo, nessa tempestade doutrinária que nós temos visto, essa verdadeira torre de Babel, de confusão doutrinária, onde surgem igrejas após igrejas, doutrinas das mais esdrúxulas e absurdas que algum ser humano longe de Deus pode pensar. Mas a despeito de tudo isso, essa igreja deve sonhar em ser uma igreja com raízes ainda mais profundas nos valores do Evangelho, da palavra de Deus. Esses valores defendidos quando Judas, que ia tratar a respeito da salvação, o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, escreveu nos dizendo: eu decidi falar a vocês a respeito da fé comum que uma vez foi dada aos santos. O apóstolo Paulo, procurando estimular os crentes da Galácia a manterem suas estacas profundas e firmes na palavra, nos valores do Evangelho, chamou a atenção dizendo: ainda que eu mesmo, ou um anjo do céu, venha e vos anuncie outro evangelho, que esse seja anátema, seja maldito.
Não é possível, meus irmãos, alargarmos as tendas, crescermos no trabalho do Senhor, crescermos como igreja, sem termos ou sem considerarmos esse fundamento que sustenta tudo isso. E quando existe profundidade bíblica, profundidade na palavra, quando a Bíblia é o centro, quando a palavra é o centro, então essa profundidade resiste aos ventos. Pode vir o vento que for, essa igreja vai permanecer de pé. Essa igreja vai permanecer operosa, essa igreja vai permanecer frutífera, essa igreja vai permanecer operante no seu lidar, no seu dia a dia. Então essa igreja é uma igreja batista bíblica. E isso é fundamental, porque o próprio nome nos chama a atenção. Que é a palavra de Deus pregada e só a palavra de Deus. Eu sei que existem diferenças nas coisas que são secundárias, mas nas coisas que são prioritárias, nas coisas que são importantes, nós somos iguais. É importante que a igreja esteja firmada na Bíblia, na palavra de Deus. Pastor Rômulo Éden Ribeiro, que vocês conhecem, Pastor Rômulo tem uma expressão que eu acho interessante. Ele diz, olha, nós temos certas diferenças como igrejas, peculiaridades, porque somos famílias, somos diferentes uns dos outros. Famílias não são iguais, elas são diferentes. Mas ele diz o seguinte, olha, não importa se você está em relação à palavra aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, mas o que importa é que você esteja na palavra de Deus. Se você estiver aqui, tá tudo errado, mas se você estiver dentro da palavra de Deus, é isso que sustenta uma igreja operosa, operante, frutífera, trabalhadora, produtiva na obra de Deus. É o confirmada na palavra, esta igreja está. Segundo lugar, nós devemos sonhar com uma igreja que cresce em números de forma madura e sistemática. É um sonho de qualquer pastor e de qualquer igreja crescer. E o texto diz no versículo 2 de Isaías 54, não só finca bem as tuas estacas, mas ele diz, alarga o espaço de tua tenda. Ou seja, estenda o todo da tua habitação. Ou seja, firmado na palavra, estacas firmes, mas crescimento. Sustentado por essas estacas firmes. Que coisa extraordinária. Irmãos, a igreja de Jesus, os irmãos precisam ter cuidado e evitar alguns erros. E eu vou dizer a você com muito amor e carinho, porque ao mesmo tempo que falo para vocês, falo para mim também. A igreja de Jesus não pode ser ensimesmada, autocentrada, a igreja que só olha para si, que não vê nada e ninguém além do seu próprio umbigo. A igreja não pode ser um fim em si mesma. A igreja, ela existe para o mundo. Ou seja, a igreja existe como uma bênção para as nações. O nosso olhar tem que ser para fora. E a igreja que olha para fora, que entende que ela foi criada por Jesus e foi comprada pelo sangue de Jesus para a glória dele, mas como uma bênção às nações.
Jesus, ele não disse, olha, vocês devem ficar aqui, devem me glorificar aqui. Não, ele disse, ide por todo mundo, a visão é para fora. A própria palavra eclesia na sua raiz significa isso, não é? Chamados para fora. E o autor aos Hebreus diz que o sacrifício que Cristo fez por nós foi feito fora do portão. E aí ele diz, saiamos, pois, a ele, levando consigo o seu vitupério. Essa igreja que trabalha para fora. Um livro que gostei muito de ler, de um autor chamado Philip Yancey. O título do livro é Igreja, Por que me importar? É um livro muito interessante, que eu gostei muito de ler. Philip Yancey, que pertencia a uma igreja batista fundamentalista no sul dos Estados Unidos. E das muitas frases que o livro me abençoa, essa é uma delas. Ele diz assim, a igreja é a única instituição na face da terra que vive em função daqueles que não são seus membros. Ou seja, tudo que a gente faz tem como objetivo a glória de Deus e a salvação de vidas. A gente olha para fora, a gente trabalha em prol de gente que não é a igreja, para que eles conheçam o amor de Cristo e em conhecendo Jesus e nele crendo, essas pessoas possam se tornar igreja. Então é muito interessante isso. A igreja tem que olhar sempre para fora, para além de si, e não só olhar para si. Um outro erro que a igreja não pode cometer para crescer, ela não pode ser descontextualizada. Ou seja, tem que ser uma igreja que entenda o tempo, que entenda a sociedade, que entenda o momento onde ela está inserida. Isso aqui é muito importante. Porque às vezes, irmãos, nós nos prendemos a coisas que não são Bíblia. Nós nos prendemos a coisas que não são o Evangelho de Jesus, que não são palavra de Deus, que são percepções pessoais, gostos pessoais, maneiras pessoais. E o mundo não para de girar. As coisas não deixam de acontecer. Mas a igreja foi colocada no mundo por Jesus Cristo para ser a resposta de Deus para esse mundo perdido. A questão é, nós estamos respondendo às perguntas que o mundo tem feito hoje? Ou nós estamos respondendo a perguntas que o mundo não está interessado em perguntar? A perguntas que o mundo não faz mais. Eu acho interessante quando o livro de Atos nos diz que Deus levantou a Davi. Davi como resposta à sua geração. Eu gosto quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, dizendo assim, irmãos, eu estou falando tudo isso para vocês. É capítulo 13, se a minha memória não me falha, diz, eu estou escrevendo tudo isso para vocês, entendendo o tempo. Ou seja, eu entendo o cenário, eu entendo o momento, e ele diz que é hora de despertardes do sono, porque a vossa salvação está agora mais próxima de vocês do que quando vocês abraçaram a fé. Deus levantou a Igreja Batista Bíblica Monte Sião, aí no bairro Cristo Rei, como uma resposta para esse bairro. Como uma resposta às questões que fazem esse bairro sofrer, que fazem famílias sofrerem, pais sofrerem, filhos sofrerem, jovens, crianças, idosos sofrerem. Deus levantou essa igreja para dar uma resposta às questões do nosso tempo aí no Cristo Rei e na cidade de Simões Filho. Deus levantou a primeira igreja batista bíblica em Cidade Ademar como uma resposta de Deus ao nosso bairro. São 300 mil pessoas em nosso bairro
que precisam ouvir a resposta de Deus aos anseios delas, às lutas delas. As pessoas não estão preocupadas com coisinhas nossas, as pessoas estão preocupadas com as questões fundamentais da vida, questões existenciais que elas têm, e que a droga não responde, a bebida não responde, a prostituição não responde, o divórcio não responde, a mídia não responde, os líderes políticos não respondem, a política não responde, a polícia não responde, a religião em si não responde, mas Jesus responde, a igreja de Jesus, e nós temos a resposta. Então, vamos levar a resposta entendendo o tempo que nós estamos vivendo. A Bíblia afirma em Marcos 4:33 que Jesus pregava conforme, eu vou usar minhas palavras, a capacidade dos seus ouvintes. Ou seja, Jesus considerava o público para quem ele estava anunciando aquelas verdades. Para a igreja crescer, para ela largar as suas tendas, lembre-se, mantendo fincadas as raízes, para ela subsistir, para ela crescer. Ela não pode olhar só para si. Ela precisa se enxergar como um presente para as nações. E ela não pode ser descontextualizada. As coisas estão acontecendo no bairro. Como é que nós podemos intervir? Como é que nós podemos marcar presença? Como é que nós podemos dizer para esse bairro, nós estamos aqui e nós temos a resposta? A resposta é Cristo. 80% das igrejas atualmente encontram-se, gente, num platô, num ponto alto. Ou estão já num decréscimo, já estão descendo. Isso é muito sério. Ou a igreja para e reavalia quem ela é, olhando para Cristo, olhando para a palavra. Ou ela reavalia suas estratégias de trabalho, olhando para Cristo, olhando para a palavra. Ou ela, em alguns anos, deixará de fazer diferença no mundo. Nós temos um ministério a cumprir. Os campos estão brancos para a ceifa, estão brancos para a colheita. Nós temos que olhar para o mundo como uma seara, e Jesus disse, uma seara, e uma seara grande. Você sabe que tem igrejas que já desanimaram de evangelismo, de missões. Já desanimaram. Elas ficam lá com as portas abertas esperando as pessoas virem. Elas dizem, venham, venham, venham. Não. As igrejas bíblicas que têm crescido não são as igrejas que falam venham, mas a igreja que diz nós vamos até eles. Mas como é isso, pastor? Como é que a gente faz isso? Põe a sua cabeça para pensar, igreja. Põe a sua cabeça para sonhar, dobre os seus joelhos e busca Jesus, o dono da igreja, que Jesus mostra. Porque as necessidades da cidade de Ademar são diferentes da necessidade do Cristo Rei. Deixa eu encerrar. Terceiro sonho. Devemos sonhar com uma igreja com uma visão missionária ainda mais abrangente. O texto diz no verso 3, transbordarás para a direita e para a esquerda. Missões é tudo aquilo que a igreja faz que vai além dela mesma. É uma igreja que olha para além de si, para além do seu bairro, para além da sua cidade, para além do seu estado. É uma igreja que vê o mundo. Oswald Smith disse isso. Qualquer visão menor que o mundo não é missões. A igreja que não faz missões, ela se fossiliza. A igreja que não faz missões, ela morre. E nós sabemos que fazer missões é olhar o mundo, é olhar o país, é olhar a cidade ou o estado, é olhar a cidade, é olhar o bairro, é olhar a rua. É em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra.
transbordarás para a direita e para a esquerda. É um crescimento que se planta, é o crescimento que antes é semente, é plantado, é a visão da igreja. Nós temos essa filosofia, pastor Josué implantou essa visão, quanto mais nós damos, mais Deus nos dá, mais Deus nos abençoa. Isso tem sido a marca da nossa igreja e de tantas outras igrejas. Eu sei que essa igreja é uma igreja generosa, é uma igreja com visão, e é isso, irmãos, mas nós queremos e devemos sonhar com a igreja ainda mais missionária, uma visão missionária ainda mais abrangente, olhar para a cidade, resgatar a vocação, plantar igrejas. A igreja aí tem feito isso, uma igreja que sustenta novos projetos, novos obreiros, uma igreja que reloca ou aloca recursos para novas áreas, para novas frentes de trabalho, uma igreja que pensa onde queremos estar daqui 10 anos, que igreja queremos ser para a glória de Jesus, segundo a Bíblia, que igreja Jesus quer que nós sejamos, no que Deus quer que nós façamos, uma igreja que enxerga o órfão, que enxerga a viúva, que enxerga o pobre, que enxerga o necessitado e vai, não para fazer boas obras, embora tenhamos sido salvos para as boas obras, mas uma igreja que vai ajudar, estender a mão e abrir a boca e dizer: Jesus te ama, eu estou te dando esse pão aqui, mas eu quero te dizer que você não precisa viver dessa forma, porque Cristo morreu na cruz por você, e não é para você viver dessa forma, mas é para você viver de um modo digno, como um filho de Deus. É isso que a igreja precisa ter cada dia mais, esse olhar para o mundo e se enxergar uma bênção para o bairro, para a cidade, para o estado, para o país, para as nações. Amplia o lugar da tua tenda. Estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Eu tenho um sonho, e você? Eu estou sonhando com a minha igreja, e você? Que Deus nos ajude a realizarmos os grandes sonhos que temos para Ele. Sonhos que foram sonhados através de joelhos no chão, na presença de Jesus, o dono da igreja, buscando sabedoria e perguntando: Jesus, que tipo de igreja o Senhor quer que sejamos nesse mundo? Mas você, membro da igreja, congregado à igreja, pessoalmente podia se perguntar: Jesus, dono da igreja, que tipo de igreja o Senhor quer que eu seja no mundo? Que o Senhor Deus nos ajude a sonhar mais e a realizar mais para a glória de Jesus, o dono da igreja. Que Deus nos abençoe. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus por mais uma mensagem vinda do céu aos nossos corações. A decisão é minha, a decisão é nossa, queridos irmãos, diante do que nós ouvimos. Deus tem falado. Deus quer ser ouvido. Deus quer resposta prática, minha, nossa. Então vamos, irmãos, obedecer aquilo que o nosso Deus tem falado aos nossos corações. Obrigado, pastor Ebenezer, pela mensagem de hoje mais uma vez, e oramos a Deus para que Ele continue te abençoando, abençoando a igreja, abençoando também a tua família. Eu estarei orando ao nosso Deus, logo após a oração, recitaremos a divisa e após a divisa o culto estará encerrado. Por favor, se coloque em pé mais uma vez nesse instante. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor querido, nós te agradecemos, meu Deus, pela mensagem da tua palavra que acabamos de ouvir. Obrigado porque o Senhor falou o que nós precisávamos ouvir e que nós viemos dar ao Deus a resposta que o Senhor quer ouvir de cada um de nós, que o Senhor quer ouvir da nossa igreja, das nossas igrejas. Rogamos ao Senhor que continue abençoando, ó Pai, esta conferência, falando aos nossos corações, para a glória do teu santo nome.
Te pedimos por aqueles que ainda não creram em Cristo como Salvador, que ainda hoje o Teu Santo Espírito fale aos seus corações e que estes corações, ó Deus, se arrependam, confessem Jesus como Salvador, confiem em Jesus como Salvador das suas almas, para que tenham a vida eterna. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Divisa, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus abençoe a todos e tenham todos uma boa noite. Até amanhã.